A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão nos acompanhando em mais este podcast do grupo de oração Semente Preciosa, com a participação também do grupo Ciência e Fé. Hoje estamos aqui todos reunidos no Manaim para falarmos do tema Como identificar o bom vinho. E para o início desse podcast, eu, Júlia Fraga, de Porto Seguro, irei fazer o clamor. Amém? Senhor, nós clamamos a Ti pelo poder que há no sangue de Jesus. Senhor, colocamos as nossas vidas diante do Teu altar, pedimos perdão por todos os nossos pecados, pedimos para que o Senhor possa estar nos perdoando e nos dando comunhão para que neste momento falarmos sobre este tema, que possa estar atingindo o coração de todos que estiverem ouvindo, que a Tua graça, que os Teus mistérios possam estar se revelando ao coração de cada um dos que estão nos ouvindo, ó Deus, em mais este podcast. Fale conosco. Este é o clamor que fazemos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o Willer, do grupo Ciência e Fé. Tenho o prazer em participar, juntamente com outros irmãos queridos, para a gravação deste podcast, que é do grupo Semente Preciosa. O assunto que vamos abordar hoje é sobre como identificar o bom vinho. Este tema está relacionado a um milagre do Senhor Jesus nas bodas de Caná, a água que foi transformada em vinho. E este tema foi abordado recentemente nas escolas dominicais. Eu gostaria apenas de lembrar a todos que nos ouvem que este podcast está sendo produzido a partir do Manaim de Domingos Martins, conforme a irmã Júlia já mencionou. E é no dia 26 de fevereiro de 2022. E dizer a todos que o intuito, o ponto central aqui nessa conversa, é falarmos sobre as revelações da palavra. Contudo, a partir das revelações, serão trazidos à tona alguns conhecimentos acadêmicos de irmãos nossos do grupo de Ciência e Fé que foram convidados para falar sobre o tema de hoje. E para participar aqui dessa conversa, além do próprio Ciência e Fé, estão aqui alguns jovens que estão inseridos neste importante trabalho, que é o trabalho do Grupo Semente Preciosa. Bem, na semana passada, falamos alguns aspectos científicos e proféticos da transformação da água em vinho. Mas hoje falaremos sobre as características antagônicas que o vinho possui em relação à água. Porque, ao contrário da água, o bom vinho, ele tem um cheiro característico, ele tem gosto, e tem cor. E apenas para nos situarmos, esta passagem bíblica está no capítulo 2 do Evangelho de João. Você que está nos ouvindo, se tiver condições, pegue sua Bíblia para acompanhar a nossa conversa. Ali, naquela passagem, houve uma operação de maravilhas do Senhor Jesus, porque o vinho havia acabado. E o Senhor Jesus mandou encher as talhas de pedra com água e mandou logo em seguida que levassem até o mestre-sala. Quando o mestre-sala prova aquele vinho, ele se surpreende e ele diz ao noivo que o bom vinho havia sido guardado até aquele momento. Um outro ponto fundamental aqui para nós, e que gostaríamos de deixar claro, é que a abordagem do vinho, ela se refere ao aspecto profético e não a qualquer interesse nosso em falar sobre o vinho como um consumo de bebida alcoólica, mas sim como um mistério que vem da quinta medida, ou seja, uma operação que veio da eternidade de Deus, o milagre do Senhor. E para iniciarmos, gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Flávia. A irmã Flávia, que é médica, pediatra e atua em autorização de procedimentos oncológicos na Prefeitura de Belo Horizonte. É importante ressaltar que a Flávia está em Belo Horizonte e participará conosco aqui pela internet. Doutora Flávia, como o corpo humano pode perceber as qualidades de um bom vinho? Mais especificamente, como funcionam os órgãos dos sentidos para identificar se o vinho é bom ou se o vinho é ruim? A paz do Senhor a todos, uma alegria, um privilégio de estar reunido aqui com os irmãos, é sempre maravilhoso falar das coisas do Senhor. Nessa passagem a gente viu, conforme o irmão falou, o mestre-sala ele prova o vinho e ele avalia que é um bom vinho. E para chegar a essa conclusão, ele usou os seus sentidos. Ele viu a cor, o brilho, ele sentiu o aroma e o sabor daquele vinho. Envolvidos, então, a visão, o olfato e, especialmente, o paladar. E como é que a gente percebe
o sabor do que a gente prova, o paladar. Então, quando a gente leva um alimento à boca, ele vai sendo dissolvido e vai entrando em contato com as papilas gustativas, que são pequenos receptores que estão principalmente na língua. As papilas, elas são estimuladas pelas substâncias que estão nos alimentos. E esses estímulos, eles são transmitidos pelos nervos cranianos até o sistema nervoso central. Ali, eles serão interpretados. E há 5 sabores básicos: doce, salgado, ácido ou azedo, o amargo e também o umami, que é atribuído a alguns aminoácidos específicos. E desde que nós nascemos, nós vamos experimentando alimentos, aprendendo a identificar os seus sabores. Tanto que no cérebro, lá no lobo temporal, há uma área específica onde se armazena a memória sensorial. E a cada alimento que nós provamos, então é feito um registro do alimento e do seu sabor. E assim, ao longo da nossa vida, nós vamos experimentando os sabores e eles vão sendo assimilados, eles vão sendo guardados e depois reconhecidos no decorrer do tempo. Então, por exemplo, quando eu experimento uma fruta que eu nunca comi antes, a primeira coisa que eu vou fazer é uma associação com algo que eu já provei. Parece um abacaxi, tem um gosto de maracujá. E assim a nossa memória sensorial, ela vai sendo construída e ela vai sendo consolidada. E qual que é a importância, então, dos sentidos? Através deles é que nós temos o primeiro contato com o que é externo, né? Então, em se tratando dos alimentos, eu posso discernir através dos meus sentidos, eu olho, eu sinto o cheiro, e eu experimento, e eu posso, então, discernir se ele me parece bom para o consumo, se ele me parece bom para a minha saúde, ou se ele me parece prejudicial e até mesmo tóxico. Então, já trazendo aqui um pouco para a fé, para o profético, nós estamos falando de sentir, né, de sentidos. O servo, o jovem desta última hora, ele precisa estar sensível, ele precisa ter discernimento quanto a tudo que está sendo oferecido a ele, tudo que está sendo colocado diante dele. Em relação aos nossos sentidos, a gente viu que nós vamos aprendendo a identificar. Então, com o espiritual também não é diferente. Mas há uma coisa especial, porque nós aprendemos com o Mestre, aquele que sabe todas as coisas, que é o Espírito Santo. E certa vez o próprio Senhor Jesus, ele falou isso. Ele disse: o Espírito Santo, esse vos ensinará todas as coisas. E olha que interessante. E vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Amém? Amém. É muito interessante isso, né? Os órgãos dos sentidos, eles são de fato fundamentais para a manutenção da saúde do organismo. E espiritualmente falando, né, representam o discernimento, a sabedoria na vida espiritual do jovem. A doutora Poliana, a quem chamo para conversa agora, é ortodontista e faz parte do grupo de Ciência e Fé. A irmã Poliana também está conectada conosco pela internet, só que na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Minha irmã, como podemos alcançar essa capacidade de identificação dos sabores e dos cheiros dentro do campo espiritual? A paz do Senhor a todos, irmãos, e a todos que estão nos ouvindo. Pois bem, espiritualmente falando, só alcançamos essa sensibilidade com a mente de Cristo. Conforme 1 Coríntios 2,16, que diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aqui, irmãos, nos fala porque toda sensibilidade vem de Cristo e é transferida para o corpo. Assim, nós passamos a sentir e provar o vinho, né? O bom vinho que vamos nos ater aqui, com o mesmo paladar do Mestre Sala, porque nós somos o corpo de Cristo e Jesus é o cabeça. Quando obedecemos o comando, ou seja, quando fazemos a vontade do Senhor e estamos sensíveis ao Espírito Santo, nós experimentamos essa doçura do bom vinho.
nós podemos até desfrutar então dessa alegria maravilhosa da salvação e todos os seus benefícios. Como aqui a maioria que nos ouve são jovens, então este é o momento, né, de vocês jovens estarem se dedicando e lembrando do Senhor. Como diz lá em Eclesiastes 12:1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Às vezes tem algum jovem que ainda não provou essa doçura do vinho, ou ainda que provou e perdeu essa sensibilidade do Espírito Santo, né? Hoje podemos até lembrar, né, deles, para que voltem a sentir, a provar dessa doçura que é o bom vinho. Amém? Amém, maravilha. Ainda dentro dessa questão, né, dos órgãos, dos sentidos, eu vou chamar para a conversa a nossa irmã Raquel. A Raquel, ela é acadêmica em medicina, também é voluntária no Manaim de Domingos Martins e pertence ao grupo de Ciência e Fé. Irmã Raquel, uma pergunta que muitas pessoas talvez tenham a curiosidade de saber. É o seguinte, indivíduos diferentes percebem o mesmo sabor de forma igual? Por exemplo, você sabe que mineiro gosta muito de doce de leite, né? Eu, por exemplo, amo doce de leite. Então, o gosto do doce de leite é igual para mim e para outras pessoas? Então, irmãos, eu também sou mineira, gosto muito do doce de leite. Sobre esse aspecto, é interessante que o gosto do doce de leite ele pode ser para muitos doce, mas não doce da mesma forma. Inclusive, alguns perdem até algumas papilas e às vezes não conseguem nem identificar essa questão de ser doce ou não. Porque os nossos órgãos dos sentidos, como a doutora Flávia explicou, eles são processados no nosso cérebro. Mas até chegar lá, ele percorre um caminho. Vai ter um receptor e vai ter um condutor. E por cada pessoa ter um caminho diferente, um receptor diferente, um condutor diferente, essa informação ela sofre interferências. Então, nós vamos processá-la de uma maneira diferente. E é interessante isso porque aquilo que racionalmente falando pode ser muito bom, por exemplo, esse vinho aqui ele tem um aspecto muito bom, ele tem um aroma muito bom, ele é considerado pelos estudiosos um vinho de excelente qualidade. Eu posso rejeitar, porque no final é uma decisão pessoal, é uma escolha da pessoa aceitar ou não aquilo. Igual as nossas vidas em relação ao Espírito Santo. Nós podemos ou não aceitar aquilo que provém do Senhor, porque é o livre-arbítrio que o Senhor nos deu. Mas nós, como servos, nós amamos tudo aquilo que provém do Espírito Santo e, inclusive, nós identificamos, muito além da qualidade racional, nós identificamos aquilo que traz o alimento para a nossa alma, que alegra o nosso ser, que traz a paz verdadeira para as nossas vidas. Amém, amém. O que é muito importante disso também, que a irmã bem colocou, a irmã Raquel, é que, independentemente das escolhas das pessoas e das percepções individuais, o bom vinho sempre será excelente. Que são as doces operações do Espírito Santo na nossa vida. Bem, então vamos sair aqui um pouquinho da medicina, já voltaremos para ela novamente, mas eu quero chamar aqui agora o nosso irmão Denner, que é pesquisador, é mestrando na área da filosofia pela Universidade Federal do Espírito Santo. E é membro do grupo de Ciência e Fé. Irmão Denner, como a filosofia explica essas sensações olfativas e gustativas e quais cuidados o jovem servo de Deus deve ter? Muito bem, irmãos, a paz do Senhor. Vou trazer aqui uma teoria que foi cunhada por Aristóteles. Isso cerca de 320 a.C. Ele denominou como teoria das sensações. Ele diz que o objeto em questão, o objeto a ser observado, ele tem várias formas. Ele tem uma forma espacial, uma forma visível e uma forma tátil. Mas a percepção das sensações, ela consiste na correta leitura das várias formas. Foi aquilo que a irmã Raquel falou e que o irmão Willer também colocou. O bom, o que foi denominado bom, ele tem as suas características e são imutáveis. E isso se dá através de uma percepção externa. Então, nós entendemos, a teoria entende que a inteligência é a sabedoria, a inteligência e a sabedoria, ela é a ferramenta que é utilizada dentro dessa teoria para definir aquilo que o observador ele está participando.
Então, como que aquele que observa essa sensação, ele vai definir através de uma inteligência, através de algo que ele adquiriu. E aí, nós vamos aqui para o contexto espiritual, que nós estamos estudando sobre o mestre-sala, que é o texto de Isaías 11:2, que diz: e sobre ele está o espírito de sabedoria. Essa teoria, que foi dita antes ali do Senhor Jesus, antes dessa parábola ter sido escrita, antes desse acontecimento ter sido colocado, ela diz que a inteligência ela é a ferramenta para o discernimento, para que aquele que vai observar venha distinguir. Então, para nós, como trazemos sempre para o lado espiritual, nós precisamos ter cuidado com os agentes externos, com os agentes internos que possam afetar com que esse bom discernimento seja feito. E aí, na vida dos jovens, nós temos várias coisas, vários lugares, vários aspectos que podem interferir nessa saúde espiritual e logo também afetar a percepção daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Amém. Isso que o Denner disse é muito bom, porque há uma necessidade do cuidado com esses agentes externos que vêm para tentar atingir o servo, especialmente o jovem, trazendo enfermidades espirituais. Então, uma pessoa doente, ela pode ter comprometido alguns aspectos da sua saúde, inclusive no que se refere a essa parte gustativa, olfativa, que está evidentemente linkado com o discernimento, a sabedoria na vida do jovem. Dito isso, há uma figura muito importante no contexto do milagre que é o mestre-sala. Ele era um especialista, um sommelier. Era ele quem dirigia, né, o cerimonial dos banquetes. Era uma pessoa qualificada para definir se o vinho era bom ou se o vinho era ruim. O pastor Miguel, ele vai trazer uma contribuição sobre o mestre-sala. Lembrando que o pastor Miguel, ele é mestre em clínicas odontológicas, área de prótese, e também pertence ao grupo de Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. Por favor, pastor Miguel. A paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui com muita alegria, em comunhão com todos que estão ouvindo, principalmente os jovens, e estamos falando de um momento em que havia uma festa, as bodas. O coração dos jovens é uma festa, não é mesmo? Quantos desejos, planos, às vezes quantas perguntas os jovens têm colocado e ainda não tiveram resposta, quantas coisas passam na cabeça do jovem. Mas a festa que tem no coração do jovem, às vezes tem uma diferença. Há jovens que convidaram aquele que faz a diferença em uma festa, que é o Senhor Jesus. Naquela festa, ele estava presente. E como está o seu coração? Está em festa ou ele está esvaziando? Chegaram para você e falaram que acabou o vinho da sua festa? Se acaba o vinho, a festa acaba também. Como está o seu coração? O nosso coração, neste momento que estamos conversando com vocês, está alegre porque apenas se chamarmos ao Senhor Jesus para participar da nossa festa, nós podemos entender que nessa festa também há a presença do mestre-sala. O mestre-sala é aquele que vai revelar um mistério dentro de um milagre. E só há um que pode fazer um milagre em nossas vidas para manter essa festa até o dia que estaremos com ele, naquela festa que tanto ansiamos, que é a festa na eternidade, o casamento do Senhor Jesus com a sua igreja. E Jesus, nesse momento, está querendo, se o seu coração o vinho está acabando, Jesus, ele está enchendo o seu coração com a palavra de seu poder, transbordando o seu coração de alegria. E quando isso acontece na sua vida, o mestre-sala chega e vê que ocorreu um milagre. De repente, aquela festa que parecia estar acabando, o mestre-sala chega para você e fala: o seu coração agora está cheio do bom vinho. E o único que pode identificar que seu coração foi transformado pelo milagre que só o Senhor Jesus pode fazer na sua vida, porque ele vai te direcionar os caminhos, ele é a verdade absoluta, ele vai te dar as respostas que você precisa e o mestre-sala vai revelar Jesus em seu coração. Uma vez que você deixar essa ação gloriosa do bom vinho que foi transformado da água pelo Senhor Jesus, o mestre-sala vai chegar e vai afirmar que o casamento está pronto e que você é um convidado, seu nome está escrito no livro da vida, porque o mestre-sala te reconheceu que você deixou o Senhor Jesus operar em sua vida. Por isso, a presença do mestre-sala
ele vai dar toda essa comunhão que você precisa de ter para ser convidado para essa festa, esse banquete que vai acontecer na eternidade. Mas ali era um momento de festa, em que você convidou o seu Jesus, tudo vai ser transformado. Mas às vezes o seu coração está com uma necessidade tão grande, um momento difícil. Jesus, ele voltou em Caná e havia uma necessidade muito grande. Um homem, um funcionário público, um filho dele estava morrendo. E Jesus, sabendo que aquele homem tinha essa necessidade, o filho que estava padecendo, Jesus falou para aquele homem que cresce na palavra dele. Aquele homem creu na palavra de Jesus e por isso a água encheu o seu coração. E ele foi feliz porque Jesus falou que o filho dele vivia. E quando ele chegou, os servos dele falaram: o seu filho vive. Naquele momento ali, a água também foi transformada no vinho e operou um grande milagre na vida daquele homem, porque ele creu que só Jesus pode transformar a água no bom vinho. E quem vai reconhecer isso na sua vida, você vai dar testemunha onde você estiver, todos verão a alegria no seu rosto, porque esse Espírito Santo glorioso do Senhor Jesus nos dá um renovo de vida. Creia no Senhor Jesus. Os discípulos creram porque um milagre aconteceu. Aquele homem que estava numa situação difícil creu na palavra de Jesus e um milagre aconteceu. Por isso, o mistério que estamos vivendo neste momento, que estamos prestes a subir para a eternidade, é o Espírito Santo, que reconhece que nossos corações estão transbordando da alegria do bom vinho, que é necessário neste momento para fazer que essa festa nunca acabe. Por isso, diga a todos os jovens, nós estamos alcançando jovens em todo o mundo. Alegre-se com o Senhor Jesus. Deixe Ele encher o seu coração com a sua palavra. E o Espírito Santo, esse mestre-sala glorioso, vai reconhecer que você deixou aquele que pode te salvar entrar em seu coração. E a vitória vai ser decretada em sua vida. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ainda falando um pouquinho a respeito do mestre Sala, uma coisa me chama muita atenção, que seria sobre a rapidez, a eficiência que ele define. Este é o bom vinho. Eu queria que o pastor Werley comentasse um pouco sobre isso. Não é interessante, pastor Werley? Lembrando que o pastor Werley, que é uma figura já bem presente nos programas, no podcast do Semente Preciosa, ele é professor universitário, mestre, doutor em matemática e pertence também ao grupo de Ciência e Fé. Eu gostaria que o pastor também fizesse um comentário a respeito disso. A paz do Senhor a todos. É uma alegria estar mais essa vez junto com os irmãos, participando deste momento tão importante para falar um pouquinho da palavra, compartilhar experiências com os jovens, com você que está nos ouvindo. Se a gente olha os aspectos que foram falados até agora e considera aí uma pessoa com as suas condições normais de paladar, de olfato, né, ela consegue distinguir os sabores, são as células sensoriais, consegue separar o que é o doce do amargo, né, o ácido, e ela consegue então distinguir um vinho, a qualidade do vinho. Eu queria também colocar aqui para nós um aspecto que eu acho importante, que é a questão da habilidade para isso, né? Ela tem está com tudo normal, né? Essas condições aí são importantes, mas agora vem uma questão que é a habilidade, desenvolver essa habilidade, porque de fato o homem não necessariamente ele nasce com essa habilidade, ele vai desenvolvendo essa habilidade de perceber, por exemplo, a questão que nós estamos discutindo, que é o bom vinho, que a gente já ouviu aqui, que fala do Espírito Santo, que é uma alegria extraordinária. O Espírito Santo traz essa alegria para nós. Então, para esse treinamento, vamos chamar de treinamento, essa prática adquirida, ela é muito importante para você distinguir esse vinho. E eu queria citar assim um exemplo da palavra conhecido também, um jovem, né, que foi Daniel, não só Daniel, mas os amigos dele, Ananias, Misael, Azarias, e eles chamam a atenção, eles dão para nós sinais claros de que eles
eles, apesar de jovens, eles tinham essa habilidade, eles tinham esse discernimento a respeito do que é o bom vinho. A palavra, ela diz assim que Nabucodonosor, ele tinha sitiado Jerusalém, e mais à frente ele toma Jerusalém. E a Bíblia, entre outras coisas, ele exigiu ali que os jovens mancebos de linhagem real, filhos dos nobres ali, eles fossem separados. A palavra diz assim que seriam jovens sem defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, entendimento, no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim, isso aqui é importante, a fim de que fossem ensinados nas letras e na linguagem dos caldeus. Então ele tinha interesse de pegar esses jovens que já tinham uma habilidade, todas essas características que nós acabamos de ler aqui, e fazer uma transformação, uma mudança no perfil desse jovem. Então esse era o interesse de Nabucodonosor. Mas a palavra, e a gente pode pensar aqui, irmãos, que muitos jovens, a Bíblia não fala disso, mas é possível que muitos jovens aceitaram essa proposta, diferente de Daniel, aceitar, porque se você for pensar na razão, proposta interessante, você vai ficar agora junto do rei, comendo, qual que era a proposta? Alimentar do manjar, da porção do manjar e beber do vinho do rei. Seria muito cômodo, né, pastor? Era cômodo, né? Então, provavelmente, alguns não tiveram por onde e aceitaram essa proposta. Mas a Bíblia diz assim que Daniel não fez isso. Eu vou ler aqui para os irmãos. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por que isso? Porque era um jovem treinado pelo Espírito Santo. Era um jovem que ele desfrutava daquilo dos mesmos benefícios que a igreja desfruta, a igreja que tem o Espírito Santo. Então nós, por sermos servos do Senhor, você que está nos ouvindo aí, o servo do Senhor, ele desfruta de todos os benefícios dados à igreja, porque nós somos o corpo de Cristo. Então, quando ele assenta isso no coração, é porque ele sabe que ele não pode beber outro vinho. Ele sabe que não existe alegria fora do Espírito Santo. Ele tinha isso, essa compreensão, essa habilidade. Por isso que eu falo que o treinamento da habilidade é importante. Então, ele sentou no coração. E a palavra diz assim, que passado 10 dias, ele fez até um acordo ali, o responsável por aquilo ali ficou preocupado, a Bíblia diz assim, ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, o chefe. Então, como é que eu vou fazer isso? Ele fez uma proposta de se abster, né? Mas a palavra diz assim que após 10 dias, eles estavam mais formosos, mais bem posicionado do que os demais jovens. Então, irmãos, fica aqui um exemplo de que servir a Deus passo a passo, dia após dia, você vai adquirindo essa capacidade de entender qual que é o bom vinho, não só entender, mas desfrutar desse vinho que fala, que aponta para essa alegria que o mundo não pode dar. Por falar em jovens, né, pastor? Vamos ouvi-los, né? O pastor citou Daniel e seus amigos, que os jovens dessa obra, eles são muito usados, né, para falar do Senhor, para testemunhar de algo maravilhoso que o próprio Espírito Santo tem realizado no nosso meio. Nós estamos aqui com a irmã Júlia, de Porto Seguro, o irmão Douglas, que é de Teresópolis. São jovens que fazem parte do grupo Semente Preciosa, são muito ativos nas atividades que são desempenhadas neste grupo. E de tudo isso que ouvimos até agora, quais aspectos, né, vocês trariam aí para uma aplicação prática na vida do jovem, ou se há algum outro aspecto também dentro dessa passagem que os irmãos queiram colocar? Nós vamos dar preferência às irmãs, né? Sempre damos preferência para as irmãs se iniciarem, né? A irmã Júlia pode ficar à vontade para poder iniciar, depois a gente passa a palavra para o Douglas. Amém, Willer. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que nós jovens somos fortes, mas não é qualquer jovem, mas são aqueles jovens que, neste momento atual, têm deixado que o Espírito Santo discirna nas vidas de cada um deles qual é o bom vinho. Porque hoje nós jovens, eu como jovem posso falar que temos convites, temos situações que aparecem diante de nós
e nós sozinhos não temos a capacidade de discernir, ou muitas vezes nem temos a força para negar, mas através do Espírito Santo, através do amor do Senhor Jesus em nossas vidas, Ele vai conduzindo as nossas vidas, tudo que fazemos, as nossas ações, para que possamos estar provando do bom vinho todos os dias, para que possamos estar na posição que o Senhor Jesus deseja que estejamos, jovens. Nós vamos aprendendo a viver diante daquilo que o Senhor tem preparado para nós, a saber que mesmo que estamos passando por dificuldades, que mesmo que muitas vezes não está doce para nós, o Senhor vem com o amor dele, faz com que todas as situações em nossas vidas fiquem doce, porque então paramos de viver para esta vida, paramos de viver olhando para as situações do nosso dia a dia e começamos a viver olhando para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E nós jovens somos fortes, o Senhor tem nos dado a capacidade de entender e de viver isso todos os dias, de viver o amor do Senhor, a alegria da salvação, a alegria que não está condicionada a coisas dessa vida, mas a nossa alegria que está unicamente direcionada àquilo que é o projeto do Senhor para as nossas vidas. Muito bom, Júlia. Até o pastor Wesley falou, né? Daniel foi oferecido o melhor, né? O rei ofereceu o melhor para ele. O mundo tem oferecido o melhor, mas o melhor que o mundo tem oferecido para nós, jovens, é algo que passa rápido, é algo passageiro. Assim como o filho pródigo, que pegou tudo aquilo que ele tinha e gastou com o mundo, mas passou rápido. Tudo que o mundo oferece para o jovem passa rápido, mas o que o Senhor tem para nós é o melhor. Mas o melhor que Ele tem não é para saciar a nossa vontade física, mas o que Ele tem de melhor para as nossas vidas era para saciar tudo aquilo que é eterno, que é a nossa alma. A partir do momento que a nossa alma está saciada, nada mais importa. Não importa a aflição, não importa a dificuldade, não importa a angústia, porque o Senhor Jesus, Ele é o centro de todas as coisas na nossa vida. Nós passamos a beber e a desfrutar do melhor vinho. Nós passamos a confiar somente no Senhor. A alegria que nós temos não é uma alegria passageira, não é uma alegria em que nós temos que esperar por um amanhã, ficar naquela indefinição, não. Quando o Senhor Jesus, Ele é o centro da nossa vida, o melhor vinho que nós bebemos, Ele nos dá a certeza de que nós podemos até morrer nesta vida, mas que nós teremos uma vida eterna com o nosso Salvador. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Nós falamos a respeito da juventude neste momento, mas vamos abordar agora um aspecto que é antagônico aos jovens, que é o aspecto do envelhecimento. E aí eu vou chamar a doutora Flávia novamente. Doutora Flávia, o envelhecimento ele tem influência nas funções ativas, olfativas? Ah, sim. Depois dos 50 anos, a nossa capacidade, né, de sentir cheiro, sabor, ela começa a diminuir gradativamente. Porque o chave do envelhecimento é porque não ocorre mais a renovação das células como antes. As células não se renovam. Isso é todas as células, inclusive, por exemplo, as neurais, as das papilas gustativas. Como elas não se renovam, elas vão diminuindo, e as que restam, elas se tornam mais sensíveis. Então, essas mudanças, elas vão diminuindo mais e mais a capacidade de sentir, né, o doce, o salgado, discernir o que é amargo, o que é ácido. E interessante que no processo de envelhecimento, muitos alimentos, eles tendem a ter para a pessoa um sabor mais amargo, porque a capacidade de sentir o doce e o salgado vai diminuindo. Então, assim, para o envelhecimento, na medida que diminui, então, os sentidos, as pessoas que envelhecem, muitos alimentos lhe parecem, assim, sem sabor, ou até amargos, como eu falei, e sem sentir sabor, sem sentir cheiro. O idoso, ele tende a comer menos, ele tende a desnutrir,
adoecer, ele vai se enfraquecendo. Então, assim, eu achei muito maravilhoso ver os jovens falando sobre a participar do bom vinho. Então, nós falamos aqui do que acontece com aqueles que envelhecem. Espiritualmente, o que fazer para não envelhecermos? Os jovens deram a resposta: participar do bom vinho. Olha que maravilha. E nessa última hora, nós temos podido ter essas experiências maravilhosas. Nós temos visto a EBD, quantas riquezas o Senhor nos tem dado, e a gente vê a participação dos jovens alcançando revelações maravilhosas. Então, assim, cada vez que nós participamos do bom vinho, nós somos renovados. E quando é que nós fazemos isso? Quando nós separamos um tempo para orarmos. E ali o Senhor, ele vai nos visitar, ele vai falar conosco. Quando nós nos debruçamos, né, para ler a palavra, e o Senhor, ele vai nos orientar, vai nos dirigir. Nós temos a experiência da consulta à palavra, né, queridos? Quantas e quantas vezes nós precisamos da direção. Os jovens, eles precisam de direção, eles muitas vezes estão ansiosos para definição profissional, ou mesmo na vida sentimental. Então, se nós abrimos a palavra, que é a boca de Deus aberta para nós, o Senhor, ele nos fala profundamente, revelando mistérios, coisas que nós não conhecemos, mas que ele conhece acerca de nós. Então, o segredo é participar deste bom vinho, porque conforme o pastor Wesley falou, nós estamos aqui, obra criadora. O nosso tempo é contado para a morte. Mas há um texto maravilhoso na palavra do Senhor que diz assim, que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, quer dizer, ele envelheça, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque nós participamos do bom vinho. Glória a Jesus, graças a Deus. Dentro deste aspecto do envelhecimento espiritual, queria passar novamente para o pastor Wesley, porque ele tem uma abordagem muito interessante da palavra, um exemplo que ilustra bem isso que a doutora Flávia falou, do aspecto científico, que contextualiza com tudo isso que foi falado, especialmente nessa perda das funções gustativas e olfativas, mas aplicado na parte espiritual. Você poderia trazer para nós, pastor, por favor? Amém. Isso é interessante, né? Quando a gente olha para a obra criadora, não pode comparar um homem já com a idade avançada a um jovem. A gente vai perdendo força, o vigor, o paladar, né? Já não é o mesmo. Então, são vários fatores que acabam tirando do homem essa sensibilidade, essa habilidade. Mas quando a gente olha para a questão espiritual, a idade do homem não influencia a capacidade dele perceber como é importante, como o Espírito Santo é importante na vida do homem, essa alegria que ele proporciona. A palavra, para a gente usar a palavra, né, a Bíblia, ela fala a experiência de Basilai. Eu vou ler aqui alguns versículos, está em 2 Samuel, capítulo 19, a partir do 32, diz assim: era Basilai muito velho, da idade de 80 anos. E se eu não estou errado, doutora Flávia, é mais ou menos nessa idade que a gente começa, de fato, a sofrer com perdas de paladar. Não é por aí? Depois dos 50 anos, a coisa é gradativa, né? Seguramente, aos 80 anos, isso já está muito mais agravado, né? Então, quer dizer, de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei, tinha uma experiência com o rei, tinha recebido o rei Davi, e a palavra assim, quando tinha sua morada em Manaim, porque era homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. O convite feito pelo rei a Barzilai. E agora vem o que nos chama aqui, eu quero que todo mundo preste atenção, porque chama muita atenção da gente. Porém, Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida para que suba com o rei a Jerusalém? Ele começa a colocar argumentos diante do convite que foi feito do rei a ele. Sou velho, de que vai valer isso? Mais alguns dias? Colocando argumento para não seguir, para não aceitar esse convite. Da idade de 80 anos sou eu hoje,
poderia eu discernir, jovens, prestem atenção nisso aqui, ó, da idade de 80 anos, sou eu hoje, poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Então ele já estava dizendo para Davi da sua falta de interesse com relação àquela proposta, né? Estava faltando àquele homem o discernimento. O discernimento, porque ele estava diante de um convite que nós estamos todos os dias, um convite maravilhoso, que aqui profeticamente aponta um convite que é feito para nós todos os dias, passar para Jerusalém. O interesse de Deus para nós é que nós possamos passar para Jerusalém. Passar para Jerusalém é exatamente alcançar uma eternidade que Deus tem preparado para nós. E nessa hora o argumento dele é: não, eu tô satisfeito, já vivi bem, acomodou. Você vê que ele faz pouco exatamente do vinho que nós estamos aqui falando. Eu já não tenho mais o paladar, perdeu o paladar. Então, nessa hora, eu queria chamar aqui a atenção, acho que é importante para nós, por mais que as nossas lutas sejam grandes, por mais que você está passando uma aflição aí, às vezes dentro da sua faculdade, né, dentro do seu lar, todos nós passamos por esse tipo de coisa, mas a nossa caminhada, a nossa experiência com Deus, ela se renova todos os dias, ela precisa se renovar. Nós não podemos chegar para Davi, chegar para Jesus e falar: não, eu já tô em idade avançada, eu estou desanimado. E, meus irmãos, eu queria ler um texto aqui para chamar a nossa atenção, que isso é muito perigoso. A palavra diz assim, lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se você pegar esse texto e olhar qual foi a postura de Davi, Davi não insistiu com Barzilai, porque ele recuou. Sabe qual que era o interesse dele? Voltar para casa dos pais deles, para a velha vida. Então, hoje nós estamos aqui para reforçar para você, reforçar para mim, seja qual for a circunstância, né? Nós podemos estar cansados, mas Deus vai trazer descanso para nós, né? Deus vai trazer firmeza para os nossos passos. Deus vai renovar o nosso paladar espiritual, porque nós não vamos recuar, nós vamos insistir com o Senhor, porque a nossa caminhada não é por vista, mas é pela fé, nós vamos vencer. Eu queria ler um texto para passar para você, Willer, um texto interessante também, já mostrando um outro senhor de idade, que ele fala que as forças dele são as mesmas, é a mesma força do tempo. Está lá em Josué, capítulo 14, versículo 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como diz, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje sou da idade de 85 anos, 5 anos a mais, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Essa palavra, essa que é a nossa postura, a nossa conduta diante do nosso Deus. E graças a Deus, é um mistério, né, que tem agido, né, na vida dos jovens, nas nossas vidas. E dentro de todo esse contexto, pastor, o senhor falou, né, até mesmo ali ainda dentro daquilo que foi o convite de Davi para Barzilai, o convite do rei, independentemente se houve o aceite ou não, ele foi feito, e este convite o rei ele tem feito a todos os jovens, a todos nós, para podermos realizar a obra do Senhor. Eu queria passar a palavra para o Douglas, para ele falar um pouco sobre essa essência do grupo, que é o evangelismo, né? Convite para poder realizar a obra do Senhor, de fazer aquilo que é a vontade do nosso Deus. É exatamente isso, William. Nós estamos aqui hoje gravando esse podcast para todos que estão nos escutando, principalmente aos jovens, porque o que o Senhor tem para todas as nossas vidas é o melhor. E por isso até o próprio Senhor Jesus vai falar, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O seu vinho
como o mundo pode ter acabado. A alegria do mundo, ela vai acabar, mas o que o Senhor quer para a sua vida é te aliviar de tudo isso que o mundo tem te causado. O Senhor, Ele quer tirar toda a tristeza, Ele quer tirar toda a aflição, Ele quer tirar toda a angústia, porque quando o vinho acabou naquele momento, acabou a alegria daquele casamento. Mas quando o Senhor, Ele toma a frente e transforma toda aquela água em vinho, mas não só em qualquer vinho, no melhor vinho, a alegria daquele casamento, Ele passou a voltar. E não era uma alegria qualquer, porque o vinho que eles tinham ali era o melhor. O vinho que nós temos vivido todos os dias e tomado todos os dias é o melhor vinho que Ele tem dado para a igreja. E não é uma alegria qualquer que nós temos tido. O que nós temos tido é cada dia mais, é mais alegria. Cada dia mais nós estamos glorificando mais ao Senhor, porque a cada dia que passa, mais bênçãos o Senhor tem feito na nossa vida. E o nosso convite, o grupo de oração Semente Preciosa, o nosso trabalho é fazer o chamado que o Senhor nos escolheu. E o Senhor nos escolheu é para levar a preciosa semente. O interessante é que em João 1, lá no verso 46, diz assim: disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Graças a Deus. E quando muitos te perguntarem na faculdade, no seu local de trabalho, por onde você estiver, mas há alguma coisa no que você está fazendo? Há alguma coisa boa em você estar jejuando? Em você estar lendo a palavra? Em você estar ouvindo esse podcast? Em você estar indo todos os dias para a igreja? Em você ir se santificar, fazer madrugada, jejum? Há coisa boa nisso? O que você tem que fazer? Vem e vê. E o nosso chamado é: vem e vê. Vem e vê, porque o Senhor, Ele tem operado maravilhas no nosso meio. O Senhor tem operado milagres no nosso meio. Um dia Ele transformou o meu coração e Ele quer transformar também o seu coração. Ele quer te dar o melhor. Ele quer te dar o melhor vinho. Ele quer te dar não só o melhor vinho, Ele quer te dar uma salvação. Louvado seja o nome. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Eu vou pedir ao pastor Miguel para fazer as considerações finais de tudo isso que foi falado, né, da abordagem do texto em si, do milagre que o Senhor Jesus fez e de todas as colocações que os irmãos aqui fizeram neste momento. O convite que o Senhor Jesus faz para o jovem é de viver uma vida enxergando coisas que estão além do entendimento que esse mundo pode dar. Por isso, basta você convidar Jesus para fazer essa festa que está no seu coração neste momento. Porque em tudo que foi dito, há uma palavra de esperança e de vitória. E você vai poder falar: mas o Senhor foi o meu alto retiro e o meu Deus a rocha em que me refugiei. Refugie nesse Deus maravilhoso que nos deu a maior prova de amor, que é enviar o seu Consolador, esse Espírito Santo glorioso, vai revelar para você uma vida de bênçãos e vai fazer um renovo constantemente, te dando entendimento de uma vida eterna, a herança do reino que só o Senhor Jesus pode dar. A todos a paz do Senhor. Maravilha. Para terminar aqui a minha fala, é importante dizer a todos os irmãos que depois que o mestre Sala ele tomou o vinho, ele falou: este é o bom vinho, vocês têm servido o bom vinho. E aí a primeira coisa que ele falou é: chama o esposo. Nós, como igreja fiel, nós estamos fazendo igual o mestre Sala, porque a palavra fala que o Espírito e a esposa dizem: vem. Glória a Deus. Todos os dias nós estamos chamando: vem, Senhor, vem buscar a sua igreja. Todos os dias nós estamos chamando, porque o esposo ele está vindo buscar aqueles que têm bebido do bom vinho. Amém. Graças a Deus. E de tudo isso, né, que foi falado, dessas experiências que foram aqui compartilhadas, das revelações que os irmãos entregaram, o grande ensinamento para nós é que o Senhor, Ele tem nos ensinado a reconhecer este bom vinho. Nós temos desfrutado deste bom vinho todos os dias. E mais ainda, que há um especialista, que nós temos um mestre Sala que está à nossa disposição para nos ajudar sempre
a discernir aquilo que é nos ofertado, aquilo que é ofertado ao jovem aí fora. Mas o Senhor, Ele tem o melhor vinho, o bom vinho, aquilo que traz a alegria da salvação para as nossas almas. Bendito seja Deus. Amém, meus queridos? Foi um grande prazer e alegria participar com os irmãos, agradecendo a participação de todos, as nossas irmãs que estão conectadas, a irmã Flávia, a irmã Poliana e a todos os outros irmãos aqui do Ciência e Fé, aos nossos jovens do Semente Preciosa. Inclusive, este trabalho está sendo divulgado pelas redes sociais. Quais são as redes, Júlia? Nós temos o Instagram, que é ICM Semente Preciosa, também através do YouTube, através do Spotify, através do Deezer. São as plataformas que nós, do Semente Preciosa, utilizamos para também compartilhar os trabalhos, as experiências que temos vivido. E convidamos também a todos vocês, irmãos, para estarem nos acompanhando também no Instagram, onde as experiências são postadas com as orações que temos ali com os irmãos que participam do grupo. O Senhor tem uma grande bênção para a vida de cada um. Amém, meus irmãos. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmão. Para o Senhor.